Até agora estudamos de que maneira os seres humanos constroem a visão de mundo, que é própria, que é individual, que é única, e quando ela compartilha, quando o ser humano compartilha com outro ser humano a própria visão de mundo, pode haver pontos ou aspectos em comum nessas visões de mundo, e essa interseção pode ser juntada e surge, portanto, a visão de mundo coletiva, que aqui foi denominada paradigma. Tanto a visão individual quanto a visão coletiva, que é o paradigma, ele sofre evolução. Nós vimos de que maneira essa evolução se processa. Uma vez dito isso, trabalhou-se de que maneira os seres humanos concebem sistemas. Para isso é preciso que se defina claramente o que se está entendendo por sistema aqui nesse contexto. E foi isso que foi feito. É um conjunto de peças, de partes relacionadas entre si ou interrelacionadas, de sorte a fazer emergir um todo, uma totalidade, um sistema com alguma funcionalidade. Uma vez feito isso, estudou-se também algumas características que são comuns a qualquer tipo de sistema. Feito isso, chegou a hora então de se estudar de que maneira eu consigo monitorar o sistema para que eu possa controlar o mesmo. Algumas das características aqui estudadas foram poucas, é claro, porque o contexto da disciplina não permite que se avalie mais coisas em função da limitação de tempo, mas algumas delas são bem interessantes, as que foram vistas. O sistema pode ser aberto ou pode ser fechado, e isso possibilita a troca de informação e energia com o sistema, com o ambiente no qual o sistema está inserido. Há também a característica do sistema, seja um sistema dinâmico ou um sistema estático, onde o sistema estático é dito não ter memória, porque na medida em que ele só consegue se mover se houver uma força externa capaz de fazê-lo. Já o sistema dinâmico, ele possui uma dinâmica própria e ele precisa ter o informe de onde ele está, a posição em que ele está. É por isso que se diz que ele tem memória, já os sistemas estáticos não têm. Outra característica, outro conjunto de características vista aqui, é o tipo de sistema, se ele surgiu de forma emergente ou de forma teleológica. O sistema emergente é aquele que surge de baixo para cima, do tipo bottom-up, e que ele, por acaso, chegou-se a esse sistema. Ele não foi planejado, portanto, não se tinha intenção de construir. Já o sistema teleológico, ele é um sistema que é planejado. Tinha-se a intenção de construir esse sistema. Então, essas três faixas de características mais importantes, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, de serem abordados aqui nesta disciplina. Para se controlar sistema, é preciso que se consiga monitorá-lo. Isso é a norma geral. Há sistemas em que há possibilidade de ser controlado. Outros não podem ser controlados. Aqueles sistemas que podem ser controlados, eles podem ser caracterizados. Esse controle pode ser caracterizado de duas formas. Primeiro é um controle manual e a segunda forma é um controle automático. Esses controles automáticos podem ser chamados de sistemas cibernéticos também. E é uma das principais características da área de automação. São capazes de se autorregularem com algum objetivo externamente especificado e que, para isso, é preciso que haja uma monitoração desse sistema, características desse sistema, e para levá-lo de um ponto que ele se encontra, um estado em que ele se encontra não desejado, para um estado futuro desejado. E há várias maneiras, vários sistemas hoje muito espalhados, além do corpo humano, que está repleto desses sistemas cibernéticos, e também outros controles que são artefatos, ou seja, feitos com arte, ou seja, construídos pelos seres humanos. Um exemplo de um artefato, controle automático construído pelo ser humano, é o controle de temperatura de uma geladeira. Mantém a temperatura adequada à conservação de alimentos durante um certo intervalo. É desejado. Um exemplo de sistema automático é
que existe no corpo humano é o arco reflexo, como será visto agora. O esquema capaz de controlar qualquer tipo de sistema, quando for possível esse controle, é o que resulta nessa figura ilustrada. Então a caixa é escrito sistema, é onde contém o sistema. Dessa caixa se extrai uma variável que se deseja controlar, que é chamada de saída. Essa saída é medida, ela é monitorada e é usado essa saída, esse valor atual dessa variável do sistema, ela é informada ao controlador, o estado atual do sistema, e aquela seta que entra no controlador, chamado de entrada, é um valor desejado que aquela saída precisa ter. Então esse controlador, ele, entre aspas, ele observa o valor desejado, chamado de entrada, e o valor realimentado, aquele valor que é medido, que é monitorado na saída do sistema. A partir da diferença, porventura existente, entre o valor desejado e o valor atual do sistema, o controlador elabora um esquema de controle e esse esquema de controle aciona o sistema para que ele consiga fazer com que a saída chegue naquele valor desejado. Esse é o esquema geral de um sistema de controle por realimentação. Esse controlador pode ser um controlador humano, que significa que o sistema é controlado manualmente, ou pode ser uma peça de eletrônica, uma peça mecânica, que consiga realizar esse trabalho. No caso de um controlador, de um sistema de controle automático observado no corpo humano, o arco reflexo é um belo exemplo. A figura estava naquele disquinho da Microsoft chamado Encarta, e é bem ilustrativo, porque o braço da pessoa tem terminações sensoriais, ou seja, tem sensores, tem nervos nas pontas, por exemplo, nas pontas dos dedos. E quando você toca, por exemplo, numa chaleira quente, o dendrito do neurônio sensorial, ele capta essa informação dessa temperatura e envia para o axônio do neurônio sensorial. E na medula espinhal tem um neurônio de associação que verifica se aquela temperatura detectada pelo dedo, se ela pode ser prejudicial à pele, se pode queimar a pele ou não. Se puder queimar a pele, esse neurônio de associação excita o neurônio motor e esse neurônio motor ativa o músculo que faz com que você retire o braço. Isso é feito praticamente de forma imediata. Quer dizer, não há tempo de mandar essa informação para o cérebro e o cérebro comandar tirar o dedo. Não daria tempo, porque queimaria o dedo. Então, rapidamente, a gente pega um choque, a gente retira o braço e é dessa forma que acontece. Então, você tem a informação, primeiro, o feedback na saída, você sente a temperatura, você sensoria a temperatura daquele objeto que você tocou. Se está quente, isso é informado, o neurônio de associação, ele verifica que aquilo pode ser prejudicial ao dedo e ativa o neurônio motor, que ativa o músculo que faz puxar o braço para tentar preservar. Isso é inato e a gente nasce já com esse arco reflexo. Não só do braço, mas também de perna ou qualquer outra parte do corpo humano. Como visto, os sistemas estáticos eles não possuem memória. Então eu posso controlar, eu posso afastar uma caixa em cima da mesa de um lugar para outro. Eu posso fazer isso. Eu vejo que não está em um local adequado e posso levá-lo a um outro local que eu considere adequado. Já o sistema dinâmico, ele possui memória, o que não é só a excitação externa que faz ele se mover. Dependendo da condição inicial dele, ele pode exibir um comportamento dinâmico devido à própria característica dinâmica desse material. Se eu for de Florianópolis para um outro lugar qualquer, eu preciso saber onde é que eu estou para saber de que maneira eu posso chegar no outro lado. Mas se eu já estou nesse lugar, eu tenho que ficar quieto, eu não preciso mexer mais nada. Então, eu estou no lugar desejado. Então, o sistema, entre aspas, que está ganhando, a gente não mexe. Mas se eu estou em outro lugar, eu preciso ver de que maneira, providências eu preciso tomar, que é para eu poder me deslocar até onde eu quero.
Portanto, esse comportamento futuro, ele de um sistema dinâmico, ele é ditado pelas condições atuais em que se encontra. E a memória de um sistema dinâmico é medida através de um conceito conhecido como estado do sistema. É o estado em que o sistema se encontra agora. E para isso nós precisamos definir algumas coisas. Por exemplo, de que maneira eu expresso esse estado do sistema. Para isso eu uso um conceito chamado de variável de estado. É uma variável que me diz concretamente em que estado o sistema se encontra. Eu posso verificar, eu posso mensurar o estado em que um sistema se encontra através do conceito de variável desse estado. É uma variável, é uma quantidade que eu escolho para medir o estado em que o sistema se encontra. Eu coloquei o exemplo de um tanque de água que está enchendo. Inicialmente, esse tanque, no instante de tempo t índice 0, ele estava numa determinada posição, a quantidade de água numa determinada posição. Mas eu quero encher esse tanque. Então eu começo a jogar água nesse tanque e um tempo depois ele está no nível um pouco mais alto. Portanto, eu posso usar a altura desse tanque, se a base for igual, se for, por exemplo, um cilindro ou um cilindro, eu posso usar só a altura dessa coluna de água para saber onde essa água se encontra dentro da caixa d'água. Então eu posso medir a altura, essa altura, naquele instante de tempo T0, ela era, sei lá, 30 centímetros. Então eu quero fazer chegar a 60 centímetros. Então a altura é a variável que indica o estado daquele sistema. Então é por isso que eu tenho a variável de estado, ela precisa ser medida em um determinado instante de tempo. Então eu meço nesse momento a altura do nível de água no tanque, e daqui a um tempo eu meço de novo. Posso medir uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, etc. Então essa variável de estado, ela varia na medida que o tempo decorre. Como outro exemplo, eu posso pegar o lançamento de um satélite a partir de alguma base espacial. Então, na medida em que eu meço, por exemplo, a altitude em que esse veículo que está levando o satélite está da altura. A posição geodésica, eu posso ter mais de uma variável, evidentemente. Mas suponha que seja só a altitude. Então, a altitude 0 no instante inicial. Quando começa o lançamento, ele vai ganhando altura. Então, se eu for medindo de tempos em tempos, essa altitude vai se modificando, até que eu consiga colocá-la em uma determinada órbita. E se essa órbita, por exemplo, for circular, essa altitude não muda mais. Então eu saí de uma posição que eu não desejava, que era na Terra, para uma posição desejada, que quando foi colocado esse satélite em órbita da Terra. Então, em cada instante de tempo, eu tenho um estado do sistema, o estado do sistema. Para fazer um lançamento desse satélite, eu meço o estado do sistema em cada instante de tempo, desde o início do lançamento até colocar o satélite em órbita. Essa sucessão de variáveis no tempo que eu tenho, desde o lançamento até colocar em órbita o sistema, é que eu chamo de um processo. O processo, portanto, é uma sequência de estados medidos de um determinado sistema. Isso se chama processo. Daí que não se pode confundir a palavra sistema com a palavra processo.